Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos com mais um Compartilhando a Palavra deste final de semana, neste domingo, dia 25 de junho. O Evangelho é de São Mateus, capítulo 10, versículos de 26 a 32. Naquele tempo, Jesus disse aos seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Não valeis mais do que muitos pardais? Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Irmãos e irmãs, o Evangelho deste final de semana, o 12º domingo do tempo comum, nos chama a atenção a respeito da perseguição. Isso mesmo. Os discípulos do Senhor, ou melhor, antes dos discípulos, o próprio Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi perseguido pelos poderosos, justamente porque ele anunciava palavra de vida, palavra de libertação. E ele denunciava as injustiças da época, o que ele tinha enquanto missão, o que vinha da sua relação com o Pai, ele não temia em anunciar a todos. Doa quem doer, ele falava da verdade. Com a sua vida, com seu testemunho, muitos poderosos perseguiram Jesus até a morte. Não diferente de nós que no tempo de hoje, no exercício de cada dia da fé cristã, aqueles que desejam viver com autenticidade a palavra de Deus sofrem injúrias de sua família, de seus parentes, sobretudo de uma sociedade marcada pela pregação da não religião ou também da não existência de Deus, que tentam negar a importância de Deus para a vida humana. E aqueles que se dizem cristãos têm que testemunhar com atitudes, gestos e palavras diante deste universo que os circunda. Então, aqueles que optam são perseguidos. Se na época de Jesus a perseguição era externa, que proveniente dos fariseus e mestres da lei, sumos sacerdotes do templo e até mesmo do Império Romano, hoje às vezes as perseguições acontecem dentro do ciclo que nós habitamos. Dentro da própria comunidade de fé, dentro da igreja, dentro da família. Talvez esses lugares são os lugares que nós somos mais tentados, que somos mais perseguidos. Mas, mesmo assim, nós somos chamados a dar esse testemunho sem nunca esmerecer. Pois aquele que prevalece do lado do Senhor, ele prevalece do seu lado, como diz o final do Evangelho de hoje. Diz assim: Portanto, aquele que se declarar em meu favor diante dos homens, também eu declararei em favor diante dele, do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, Jesus está conosco e ele nos defende diante do leão que vem a rugir para nos atacar.
Mas nós somos chamados a prevalecer nessa intimidade com Deus e no testemunho autêntico de nossa fé, não deixando se abater sobre todas as forças que vêm para fazer desanimar de nossa vocação à santidade. Pois é isso de fato que nos interessa, é a salvação da nossa alma. É prevalecer íntegro na fé, na interioridade. Esse ninguém, absolutamente ninguém, pode nos tirar a paz de nossa alma. A buscamos, então, mediante a nossa vida concreta de cada dia, no testemunho de Jesus, Mestre Senhor, aquele que sempre vai nos defender das ciladas do inimigo. E peçamos a graça do Espírito Santo, meus irmãos, minhas irmãs, para que assim sejamos fiéis na nossa vocação, vivendo a fidelidade de cada dia. E dê sobre você a bênção do Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Compartilhe essa palavra, siga-me no meu canal no YouTube, Padre Guilherme Stort. Ative o sininho de notificação e nos ajude a evangelizar por meio das redes sociais. Saúde e paz.